Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jó. Jó 42, versículo 7. Jó 42, 7, amém? Não achou aí? Vamos colocar de pé em reverência a palavra? Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhas e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de vocês. E o meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês falaram ao meu respeito o que é reto. Porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o temanita, e Bilbade, o Suíta, e Isofar, o Namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. O Senhor lhe deu em dobro tudo que tinha tido antes. Amém? Amém. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, se nós olharmos, todo mundo já conhece a história de Jó. Você sabe que Jó ele era o homem mais rico que tinha no Oriente. E ele era um homem próspero, abençoado por Deus. E um dia os filhos do Senhor se ajuntaram, e o adversário também veio. E aí o Senhor perguntou para ele: de onde tu vens, Satanás? Ele falou: venho de rodear a terra. E aí o Senhor falou para ele: tu viste meu servo Jó, um homem íntegro, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal? E ele falou assim: ó, eis que Jó se serve de balde, deixa eu tocar em tudo que é dele, se ele não vai te negar. E os irmãos conhecem a passagem. A Bíblia fala que Deus permitiu. No mesmo instante, irmãos, só veio chegando notícia ruim. Estava ali uma quantidade de gado, daqui a pouco vinha, destruía tudo, um vento, e aí daqui a pouco só sobrava uma pessoa para vir trazer notícia ruim. E Jó foi perdendo finanças. E por último, estavam reunidos os filhos dele em uma casa. E aí eis que os filhos deles morreram no mesmo dia, os filhos de Jó. E quando Jó viu isso, Jó lhe rasgou as vestes e adorou ao Senhor. Ele glorificou a Deus. Até então, essa notícia se espalhou nos 4 cantos. O que estava acontecendo com Jó? O que estava acontecendo? E aí Jó, irmãos, ele estava sem entender, mas ele se conservou na presença do Senhor, não blasfemou. E a Bíblia nos revela que 3 amigos, esses 3 amigos vieram, sentaram ao lado de Jó e se compadeceram. Porque além do que aconteceu com Jó, porque Jó não negou, irmãos, aí o Senhor viu Satanás de novo e o Senhor falou para ele: tu viste? Ele viu como Jó foi fiel ao Senhor. E aí a Bíblia nos fala, irmãos, que naquele momento ele falou: deixa eu tocar nele que ele vai te negar. E aí veio feridas do pé à cabeça, como um câncer no corpo de Jó todinho. Era um negócio, irmãos, que as pessoas andavam distante, porque o cheiro era insuportável, o cheiro das feridas. E aí Jó pegou um caco de telha para se coçar, porque ele não aguentava mais. E esses 3 amigos, eles se assentaram ali junto com Jó, irmãos, e por 7 dias não abriram a boca.
ficaram quietos vendo o estado de Jó, vendo como Jó estava. E Jó, em uma das certas falas dele, ele falou assim: olha, pessoas que me honravam, pessoas que me tratavam bem, hoje passam distante de mim. Pessoas que baixavam a cabeça quando eu passava. Só para você entender o tanto de honra que Jó tinha. Jó era honrado por Deus. Mas no mesmo instante a situação virou. Deus agora tirou a mão de Jó para abençoar. E agora veio, irmãos, o adversário e tocou em tudo. Só que depois de todo o processo que Jó passou, no final o Senhor vem explicando todas as coisas. E se observarmos aqui, Deus repreende os 3 amigos de Jó, dizendo: vocês não falaram retamente ao meu respeito. E o Senhor me trouxe aqui algo para trazer para os irmãos. Se vocês observarem as palavras dos amigos de Jó, eles disseram que Deus era tremendo, que Deus era justo, que Deus era poderoso, que a falha estava em Jó, e que Jó tinha que se arrepender. E eles insistiram nisso, e Jó sempre dizendo: olha, eu não fiz nada, eu tenho conservado a minha integridade diante do Senhor. Jó, ele colocou isso com tanta ênfase, irmãos, que aqueles amigos ficaram tentando convencer Jó, e eles começaram a falar das grandezas de Deus. E aí o que me chama a atenção nesse texto? É que aquilo que eles falavam pareciam, presta bem, pareciam ser de Deus. Aquilo que eles diziam parecia ser do Senhor, mas não era. Então muito cuidado, irmãos, porque tem coisas que parece que é de Deus e não é. Eles não tinham uma revelação, uma clareza das coisas. Vou te contar um pequeno testemunho meu. Quando Deus me batizou com o Espírito Santo, eu estava na igreja, não era obreiro, era o irmão Marcelo sentado, o jovem. E aí eu fui em um culto no lar. Chegando num culto no lar, Deus naquela semana falou para mim assim: eu estou te dando dom de discernimento de espírito. E eu cheguei naquele culto no lar, e Deus me mostrou um bocado de jovem tudo demoniado. Como era um encerramento de uma campanha, eu não quis me intrometer. Fiquei ali, só eu e Deus ali, e aquele tanto de gente dentro da casa, uma casa grande, uma missionária. Essa missionária até repartiu para a glória. Só os irmãos entenderem que não tem tempo. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei ali, e aí o Espírito Santo falou para mim assim: tem demônios neste lugar, e tem vidas dando brecha. Aí eu fiquei ali, aí eu falei assim: Senhor, só se eu me der oportunidade aqui, porque eu mesmo não peço oportunidade não, e nem levanto a voz. Aí aconteceu que a dona da casa virou e falou assim: olha, Deus manda dar oportunidade para aquele jovem ali. Alguns anos atrás, né? Eu tinha um jovem. E aí, resultado, irmãos, eu cheguei e tomei a oportunidade. Todo mundo, o olhar de todo mundo ficou para mim, igual vocês estão me olhando. E aí o Senhor falou assim: abre a boca e fala o que eu te disse. Aí eu abri a boca e disse: tem gente dando brecha aqui, e tem demônios neste lugar. Aí o povo estufou um olho desse tamanho para mim. Passou mais ou menos uns 7 segundos, sem Deus falar mais nada. Eu falei: e aí, Deus? Dentro de mim eu falei assim: Senhor, e aí? O que eu vou fazer agora? Irmãos, eu busquei uma direção de Deus naquele momento. Não haja sem a direção de Deus. Preste atenção. Esses 3 homens, eles sentaram para ver a dor de Jó, mas eles agiram sem a direção do Senhor. Falaram da parte de Deus, mas não era Deus. Eles não tinham compreensão do que estava acontecendo. Nesses 7 segundos, irmãos, estou falando de Jó agora, viu? Dos amigos de Jó. Nesses 7 segundos que eu estava lá, que eu orei a Deus, o Senhor falou para mim assim: olha, chama essa, eu chamei. Chama esse, eu chamei. Chama esse, eu chamei. Fui chamando. Deus mandou eu chamar, chamei. Deus falou: agora coloca a mão, vou cair tudo endemoniado. Mas coloquei a mão, foi manifestando o demônio. E além de chamar, Deus mostrava o nome do demônio. Tal demônio. Ele falava: manifestava. Tal demônio, tranca a rua, manifesta. Aí o Senhor falou para mim: ainda tem mais um ainda, está nas suas costas. Quando eu olhei, a jovem falando línguas. Eles estavam falando línguas e sapateando, irmãos. Aí quando eu olhei, o Senhor falou assim: chama essa. Aí eu chamei, ele falou assim: é um espírito de pombagira. Eu falei: espírito de pombagira, eu te repreendo. Mas quando eu te repreendo, ela fez a casa parou, irmãos. Todo mundo olhando. Aí eu fui expulsando demônio. Lembrei agora de um fato que aconteceu com o meu pastor.
Ele foi numa igreja, e em uma igreja tinha 222 pessoas. 218 caíram endemoniados. Imagina só. Se ele falou que expulsava demônio até com o pé. Até com o pé expulsava demônio, porque era tanta gente endemoniada. Mas o que aconteceu, pastor? Aí depois disso, irmãos, eu fiquei quieto. Aí eu fui para casa, me chamaram para ir no monte. Fui no monte. O presbítero que estava entregando as revelações lá para as pessoas que estavam endemoniadas, estava dizendo assim: olha, Deus está avivando vocês. Deus manda dizer para vocês que vai honrar, que vai fazer aquilo. E aí o Senhor falou para mim lá no monte, entrega a revelação para ele. Fala o que eu te falei. E eu falei, irmãos, o presbítero. E aí os presbíteros pediram oração. Eu pedi oração, irmãos, o presbítero caiu endemoniado. E todo mundo olhando para mim. Eu não conhecia ninguém. Eu conheci duas pessoas, uma diaconisa que me chamou, e só diaconisa, mais ninguém. E aí, passado isso aí, irmãos, lá no monte, um irmão se levantou, outro presbítero, indignado, porque as ovelhas eram dele, e falou assim: quem é você para meter a mão na cabeça do presbítero e repreender o demônio? E aí se levantou, falou. Eu voltei para casa triste, porque a minha intenção não era trazer nenhuma confusão. Só que eu lembro que no monte, na descida, um varão chegou para mim e falou assim: olha, Deus manda dizer para você que nessa noite vai abrir um telão. E eu cheguei em casa. Quando foi na madrugada, eu tive 3 visões. E das 3 visões, Deus me deu discernimento. Uma visão eu via como se fosse uma estátua caindo na lama. Deus mostrava assim: eles estão distante de mim, presos no pecado. Outra visão, eu tive uma visão de como se fosse um discozinho assim, rodava um pouquinho e parava. E aí Deus me deu uma terceira visão, de uma cadeira, só que a cadeira não tinha as 2 pernas. Tinha só 2 só e não tinha as 2 de trás. E Deus falou assim: como é que essa cadeira vai ficar em pé? Eles não estão firmados em mim. E aí eu guardei aquilo comigo. Quando eu estou subindo uma rua, na casa da diaconisa que me convidou, quem estava lá? O presbítero, que disse que eu estava agindo sem direção de Deus. Chamei ele para a palavra, Mateus capítulo 12. Falei para ele: olha, como é que um reino dividido pode ir contra ele mesmo? Como é que eu estou sendo usado por Deus para expulsar demônio, agora eu sou do diabo? Aí eu abri o texto e mostrei que as pessoas diziam que Jesus expulsava o demônio pelo Deus de Beelzebu. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que eu cheguei, irmão, descasquei esse irmão, esse presbítero, com todo respeito, falei com ele. Aí eu falei, ele falou: mas Deus não mostrou nada. Eu falei: se Deus não mostrou nada, você tinha a oportunidade de ficar quieto. Preste atenção. Isso aqui é uma lição muito forte. Esses 3 jovens, eles tinham a oportunidade de ficar quietos, só orar. Mas eles abriram a boca, parecia de Deus, mas não era de Deus. Presta atenção, nem tudo que se move dentro da gente para fazer, que parece bom, não é Deus. Paulo quis pregar em um lugar, presta atenção, na Ásia, pregação é de Deus ou não é? É de Deus? Mas era da vontade de Deus enviar ele? Não. Tem hora, irmãos, que tem coisas que vamos fazer que não é da vontade de Deus, porque falta a direção do Senhor. Esses 3 homens, ao invés de consolar Jó, estavam atribulando mais Jó ainda, irmãos. Eles estavam tirando a paz de Jó. Eles estavam acusando Jó veemente, falando tantas palavras, e Jó se defendendo. Jó, além de lutar contra o ataque do diabo, Jó, além de estar lutando, irmãos, com a dor da perca, ainda tinham 3 abençoados cristãos, irmãos. Cristão que Cristo é desde o começo, mas pessoas de Deus que estavam sendo usados pelo diabo para tirar a paz de Jó. E aí o que aconteceu, pastor? Deus agora manda ele fazer um sacrifício, irmãos. Um sacrifício para que o pecado deles viesse a ser perdoado. E aí que a Bíblia fala, irmãos, versículo 9, acompanhe aí. Então ele faz o Temanita, e Bilbade, o Suíta, e Zofar, o Matita, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Aprende uma coisa, irmãos. Tem coisas que é particular. Vou dar um exemplo assim. Tem coisa que é você e Deus, não cabe eu. Presta atenção. Tem coisas que é você e Deus, não cabe eu. Tem coisas que
é fulano e Deus. Amém, irmãos? Não entre num processo que você não entende. Olha o que a Bíblia nos fala mais, irmãos. E Jó orou, e o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que o haviam conhecido antes. A prova de Jó ali acabou, irmãos. Qual é a lição que eu chego, irmãos, aqui? Eu fico imaginando agora Deus chegando para Jó e explicando o porquê das coisas. Deus explicando para Jó o porquê que ele estava passando por aquilo, irmãos. Porque se o Senhor deixou algo escrito para nós, para edificar nossa fé, preste bem atenção. A história de Jó, eu creio que Jó perguntou para Deus o porquê daquilo, o porquê que ele passou por aquilo, o porquê que o inimigo tocou nele. Não é que ele estava exigindo de Deus, presta atenção, colocando Deus na parede, mas ele deve perguntar para Deus, e Deus foi glorificado através da vida de Jó. Amém, irmãos? Mas o que me chama a atenção aqui de forma muito grande, irmãos, é que Jó, glória a Deus, foi tocado pelo Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus. Jó foi tocado por Deus, amém, irmãos? Amém. E foi restaurado pelo Senhor. Glória a Deus. Só que o que aconteceu, pastor? Com Jó aqui, irmãos, Jó ele tinha experiência com Deus rasa. Presta atenção. Ele não tinha experiência de conviver com Deus, de intimidade com Deus. Deus abençoava Jó, irmãos, e Jó não tinha noção de o quanto era importante a bênção do Senhor. Jó não tinha noção de o quanto era importante o livramento de Deus. Eu e você, irmãos, tem hora que nós não temos essa noção. Nós não temos essa noção de quanto é importante Deus nos guardar. Se os seus olhos fossem abertos, como o jovem de Eliseu, você ia ver tanto livramento que Deus tem te dado. Amém, irmãos? Tanta bênção que Deus tem feito na tua vida, tanto livramento para a glória do Senhor. Porque nós não conseguimos ver o Deus com os nossos olhos, irmãos. Mas se Deus abrisse os nossos olhos, a gente ia ver tanta bênção e tanto milagre para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Depois dessa experiência, se Jó era dependente de Deus, ele se tornou mais dependente ainda. Presta atenção. Se Jó era servo de Deus, ele se tornou mais servo ainda. Porque ele entendeu que tudo estava no controle da mão do Senhor. Quer ver na Bíblia, irmãos? Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma árvore muito grande, e vinham todos os pássaros debaixo dessa árvore. Só que essa árvore foi cortada, irmãos. E aí o Senhor deu esse sonho para ele, ele não entendia o sonho. Mas Deus agora revela o sonho para quem? Para Daniel. Daniel fala assim, ó, esse sonho é você, essa árvore é você. Ó, Nabucodonosor, Deus te fez grande, te elevou. Só que nessa grandeza, quando vinham as aves dos céus, que vinham para estar, aquelas nações que vinham para estar debaixo dessa árvore, você engrandeceu o teu coração. Mas agora, por ter engrandecido o seu coração, você vai ser arrancado, cortado, e vai ficar 7 tempos como um animal do campo, comendo capim, até que você, depois desses 7 tempos, 7 anos, venha o orvalho da terra e você volte o entendimento e reconheça Deus como o Senhor. Foi o que aconteceu com ele. As unhas cresceram, a feição mudou, e Nabucodonosor ficou como um doido, irmãos. 7 anos comendo capim como um animal, até que ele reconheceu que Deus é Deus. Depois disso, presta atenção, o sentar no trono foi diferente. Depois disso, o sentar no trono já era algo diferente. Ele viu que Deus comandava tudo. É que nem, irmãos, quando você passa pelo vale da sombra da morte, que Deus faz um milagre grande, a sua vida muda, a sua forma de você ver a vida muda, não é assim? Você começa a dar valor às coisas, às mínimas coisas. Você quer ver, irmãos, que uma pessoa valorizar as pernas é quando a pessoa fica presa numa cadeira de roda. A pessoa valoriza. Eu lembrei agora da irmã Neila. A irmã Neila teve um problema de saúde, eu cheguei lá, eu vi Leila na cadeira de roda. Aí Leila ficou lá, eu falei assim, foi o que, pastor?
aconteceu isso, vamos orar, você vai sair dessa cadeira de roda. E nós oramos e Jesus arrancou ela da cadeira de roda. Amém, irmãos? Tinha paralisado o corpo dela. Mas quando você sai da situação dessa, você sai o que, irmãos? Mais dependente do Senhor. Pastor, onde o senhor quer chegar, pastor? Cuide só mais um pouquinho, você vai entender. Tudo que Jó passou, irmãos, quando Jó ficou sabendo, quando Jó orou pelos amigos, que veio as bênçãos em dobro, quem era o bem mais precioso de Jó? Era o que ele ganhou ou era Deus? Deus, não é assim, irmãos? Que ele entendeu que Deus estava no controle de... Quando os discípulos estavam ali na tempestade, que eles viram que a vida deles estava em perigo, que não tinha como acalmar aquela tempestade, a experiência deles já não tinha mais jeito para resolver aquela situação, tentaram, não conseguiram. Eles olharam para o barco, quem era a pessoa mais importante que estava ali? Deus. Jesus estava ali. Quando, irmãos, só para vocês irmãos terem ideia, quando os discípulos pescaram a noite inteira e nada apanharam, eles viram que toda técnica, sabedoria, nada resolvia. Mas quando Jesus entrou no barco, quem fez a obra? Foi quem liberou a palavra? Jesus. Isso fez os discípulos na caminhada se tornarem mais dependentes do Senhor. Tem duas formas de Deus abrir os teus olhos. A primeira forma de Deus abrir os teus olhos é permitindo você passar pelo vento. Existe a permissão do Senhor. Agora existe outra forma, irmãos, que há um entendimento que vem dentro de você, que Deus revela para você. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Que Deus, Ele quer te abençoar e que Ele é importante para você. Vou citar um exemplo para você, irmãos, para os irmãos entenderem. Você está aqui nessa noite, cada um passou por uma luta, mas Deus, quando chegou aqui, você abriu o seu entendimento e viu quem era Cristo. Amém, irmãos? Você recebeu esse entendimento. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. As pessoas vinham de todos os lugares, irmãos, para receber, presta atenção, cura, libertação, transformação e milagre. Mas quando eles encontraram o Senhor, eles não queriam mais largar Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. E aí, enquanto estávamos aqui limpando a igreja, hoje à tarde, eu passei a tarde meditando na palavra, e o Senhor falava comigo claramente: meu filho, quem precisar de milagre, vinde a mim. Se a pessoa precisa de um milagre, pode vir a mim. Quem tem sede, vinde a mim. Quem tem fome, vinde a mim. Não importa o que a pessoa precisa, eu estou aqui dizendo: vinde a mim, porque eu tenho um milagre. O mesmo Deus que fez um milagre no passado, o Senhor falou: aleluia, Pai, glória a Deus, faça acontecer hoje, para a glória do meu nome, assim diz o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor. Aqui eu estou fechando a Bíblia, que eu vou terminar agora, para os irmãos entenderem. Eu posso vir por uma necessidade. Eu posso servir a Deus por uma necessidade. E eu vou vir, irmãos. Venha, venha. Mas aqui dentro, Deus vai abrir os teus olhos. Para quê, pastor? Para você entender que sem Deus você não é nada. Amém, irmãos? Para você entender que sem Deus você não pode nada. Sem Deus, eu e você, irmãos, nós não conseguimos viver, nós não conseguimos existir. Sem Deus nós não conseguimos. E isso, irmãos, é aquilo que a pastora falou aqui no último culto. A pastora Marta falou: os meus olhos estão em ti. Não está na riqueza, não está no exército, está no Senhor. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Sabe o que Deus vai dizer para a igreja? Quando você tem esse entendimento, faz você desprender de tudo e vir para a casa do Senhor. Mas Deus falava comigo assim: diga ao meu povo, se estiver triste, venha para a minha casa, porque a minha casa é a casa de oração. Se estiver triste, aleluia, Pai, venha para a minha casa. Se estiver passando por luta, venha para a minha casa. Esse lugar é um lugar de refúgio. Deus mandava dizer para a igreja: você precisa de um milagre? Venha para a minha casa, porque esse lugar vai fluir. Jó não tinha, irmãos, presta atenção, nenhum lugar para correr. Jó ficou isolado de todo mundo, irmãos. Mas Deus estava olhando para o Jó. Mas Deus reservou para você um lugar para você chamar casa do Senhor, casa de oração. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo do Senhor. Deus mandava dizer para a igreja assim, e manda dizer agora: muitas pessoas têm perdido por ficar em casa.
Muitas pessoas têm esfriado por ficar em casa. Passa por luta e não estou em casa. E esse ficar em casa está esfriando na fé. Está deixando de viver o melhor de Deus. Está deixando de viver uma experiência com o Senhor. Eu estou dizendo para você, não é que você vai passar a luta que Jó passou, presta atenção, de maneira nenhuma. Mas Deus está falando assim, ó, nesse vale, nesse deserto que você está, eu quero te dar a vitória. Mas venha para a minha casa. Amém? A minha casa será chamada casa de oração. Todos que tiveram dificuldade, irmãos, corriam para a casa do Senhor. Corriam para a casa do Senhor. Eu quero terminar com esse salmo, salmo de número 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força de minha vida, a quem recearei. Além de que se os meus adversários e malvados vierem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Irmãos, quem falou isso foi o rei que teve mais vitória, que foi o rei Davi. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade ele me esconderá. No oculto do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo estarei seguro. E por-me-á sobre uma rocha. Amém, irmãos? E quem é essa rocha, irmãos? É Cristo. Deus, ali, glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Jó, sem entender, não entendeu nada, irmãos. Jó, ele servia a Deus por aquilo, como ele falou, de ouvir falar. Mas hoje os olhos foram abertos. Ele viu o Senhor como o Senhor era. Sabe qual é a minha oração, irmãos? Venha a Deus por um milagre. Venha a Deus que você precisa. Venha, você que está em casa, venha para este lugar. Deus tem milagre. Eu posso contar aqui 500 testemunhos que Deus já fez neste lugar. Mas eu quero dizer para você que quando você chegar aqui, Deus vai abrir os teus olhos como abriu os olhos dos discípulos e mostrou que Jesus era o Cristo, o Messias. Ele mostrou no caminho de Emaús, desde Gênesis até Malaquias, que era necessário Jesus Cristo, aleluia, para sofrer, padecer, morrer e ser ressuscitado. Esse é o tesouro escondido, irmãos, que o Espírito Santo quer revelar a você. Quem é Jesus para você? Ele é o teu Deus e Ele te ama muito. Quando você entende quem é Jesus, irmãos, não tem vento, não tem tempestade, você vem para este lugar. Você vem buscar Deus. Você vem orar, você vem clamar, e você tem testemunho para contar. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. E o Espírito Santo manda dizer mais uma vez dessa forma: diga para a minha igreja, a minha casa é casa de oração. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. A oração que você faz nesse lugar é respondida, irmãos. Se nós entrarmos em oração, Deus ele estende as mãos para abençoar. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Deus manda dizer mais uma vez para a igreja: a minha casa é casa de oração. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor. É lugar de capacitação do Senhor. Deus está te capacitando para a glória do Senhor. Deus está te capacitando para algo grande. Deus está te levantando para algo grande. Glória a Deus, tu és maravilhoso. E quando você vir, não importa da forma que você esteja, Deus vai te renovar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer milagre. Por isso que eu falei para aquele jovem hoje, falei: ó, chama a sua esposa e vem para a igreja. Vamos hoje, Deus tem uma bênção para você hoje. Se ele não foi em nenhum outro ministério, ele perdeu a bênção dele. Por que, meu amado? Porque Deus reservou esse lugar para responder a oração. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Glórias a ti, Jesus. Todo lugar que você vai tem uma finalidade, irmãos. Se as irmãs vão no salão, é para ajeitar o cabelo, não é assim? Para agilizar. Vai numa loja comprar uma roupa. Você vai num restaurante para almoçar ou jantar. Você vai no shopping lá para determinada loja para fazer algo. Cada lugar tem um lugar específico, mas o Senhor falou: a minha casa será chamada casa de oração. Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu preciso buscar o Senhor. Ana podia dizer assim: Senhor, o Senhor já me deu um filho, então não preciso buscar mais. Ela continuou buscando o Senhor, e Deus foi dando mais filho para Ana, porque ela entendia que o Senhor é uma fonte inesgotável de bênção. O que Deus está falando nessa noite? Eu quero abrir os teus olhos, que além da vitória que eu vou te dar, glória a Deus, você vai criar um relacionamento comigo, você vai ver experiências comigo. Eu vou te mostrar o que é importante. O que é importante? Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, e exaltado é o Senhor, Pai. Quando tem algo importante, irmãos, você vira uma madrugada toda acordado falando com Deus. Quando você vê algo importante, glória a Deus,
que você entende que o Senhor é importante, você se prostra com aquela mulher, que ela pegou aquele nardo puro ali, e ali quebrou e derramou sobre o Senhor, e ela chorava e chorava diante dos pés do Senhor. Ela encontrou uma pessoa mais importante na face da terra. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, o Senhor. Por isso que Salomão foi instrumento de Deus. Davi nasceu no coração de Davi e construiu um templo, porque a arca era feita, estava em tendas, mas foi Salomão que Deus levantou para construir um templo. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, o Senhor. Glória a Deus. Por que o templo, pastor? Porque Deus quer trazer alimento para você. Jesus andava de sinagoga em sinagoga, irmãos, ensinando. Os discípulos da mesma forma. Deus levantou um templo para você ser capacitado. Hoje que tem de cristão, irmãos, tem de cristão que não congrega mais, mas o Senhor está dizendo para você: vinde a mim. Você que está paralisado, vinde a mim, porque você vai ter milagre para contar. Eu tenho um milagre para você. Amém? Glória em nome de Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como Jó precisava de um milagre, irmãos, todos nós precisamos em áreas diferentes. Deus visitou a Jó, amém? Não fez o milagre de Jó? E o seu irmão assim vai fazer um milagre na sua vida também. Porque Jesus morreu por você. E o que vai acontecer, irmãos? O Senhor abriu os olhos de Jó para ver que Deus era importante. Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje o meu relacionamento é diferente. A fé é diferente. Glória a Deus. A visão é diferente. A intimidade é diferente. Glória a Deus, tu és maravilhoso. A minha oração nessa noite é que Deus te dê intimidade, te dê visão, que você entenda o quão importante é Deus para você. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Eu falo direto, irmãos. Quem dá valor em uma mãe, muitas vezes tem filho que quando perde. Quando o filho perde uma mãe, dá valor a uma mãe e um pai. Qual é a minha oração? Que você não precisa perder nada, irmãos, para dar valor. Nós temos este lugar aqui, irmãos, lugar simples, mas é um lugar que é reservado por Deus, um lugar abençoado pelo Senhor, para recebermos vitória, para recebermos milagres. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Eu amo chegar neste lugar, irmãos. Eu amo vir para cá e ouvir a voz do meu Deus. Glória a Deus. Estava tarde aqui, a gente organizando as coisas, lavando a igreja e arrumando tudo, e o Senhor falando comigo, falando: diga para a minha igreja, vinde a mim. Vinde a mim quem tem sede, vinde a mim quem precisa de milagre, vinde a mim. Mas não pense que só isso eu tenho para eles. Eu tenho intimidade. Eu tenho intimidade. Jesus se revelou aos discípulos, irmãos, em particular. Perguntou para os discípulos: quem diz a multidão que sou? É as pessoas que receberam milagres. Aí disseram assim: olha, dizem que o Senhor é João Batista, dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é profeta. Mas Pedro falou assim: eis que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. E ele falou: muito bem, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito. O que eu aprendo, irmãos? Deus quer mostrar para você quem Ele é. Quem Ele é, o quanto Ele é importante. Nabucodonosor passou a saber o quanto Deus era importante, irmãos, porque Deus mostrou para ele que Ele era soberano. Deus mostrou para Jó e para os amigos de Jó quem Ele era. Deus quer se revelar a mim e a você. Deus quer fazer coisas grandes para a glória de Jesus. Deus quer nos abençoar. E aí eu vou dizer uma frase que a frase é minha: sem Deus eu não vivo. Sem Deus eu não vivo. Tem dias que eu chego aqui, irmãos, precisando ouvir a voz de Deus. Tem dias que eu chego aqui, já cheguei aqui sentindo dor, já cheguei aqui, irmãos, cansado. Mas quando eu saio daqui eu saio renovado, porque eu tenho um encontro com o meu Deus. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor. E eu faço questão de falar, irmãos, ano que vem, 30 anos. 30 anos na presença do Senhor. 30 anos. A minha fase todinha de juventude, buscando a Deus, orando, servindo,
5 obras para a glória do Senhor. Já levantei igreja do chão até levantar em cima para a glória de Jesus. 5 obras Deus já me deu a oportunidade de pastorear. Hoje tem pessoas que são pastores, que eu ganhei, discipulei, ensinei. Pessoas, hoje eu estou pastoreando netos de pessoas. Pastorei o pai, pastorei o filho, e agora está vindo a outra geração. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque lá na igreja, presta atenção, eu fui para a igreja interessado em uma menina, uma jovem que me convidou, eu queria namorar com ela. Mas eu encontrei algo precioso, que é Jesus. Eu encontrei Jesus, irmãos. E esse Jesus me chamou a atenção e conquistou meu coração. Ele falou algo profundo dentro de mim, que mudou a minha mente, mudou a minha história. Eu sabia o que Deus, o que eu já tinha perdido, já pai, mãe, perdido tanta coisa, sofri lá no mundo. Eu vim precisando de um milagre aqui dentro. Além do milagre, eu encontrei a pessoa mais importante do universo, que é Cristo. E esse milagre por nada é que me faz voltar. Eu não vivo sem Jesus. Escute, é isso que aconteceu com Jó. Jó estava dizendo assim: Deus, eu agora não vivo sem Deus. Antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te viram, Senhor. Eu sei que tu existes, tu és real. Ele não tinha noção de quanto Deus o abençoava, irmãos. Você não tem noção de quantas vezes Deus manda um anjo para te abençoar. E bem que tem irmão que dá muito trabalho para anjo. Você já corre muito, eu já corri muito de moto. Falei, tá falando com o Thiago outro dia, eu corria muito de moto. Ia para lá e para cá, irmãos. Aí eu falei, vou calmar um pouquinho. Já dei muito trabalho para anjo. Mas Deus sempre me guardou. E eu conto os testemunhos de quando Deus tem me guardado. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, Lucas capítulo 5, que depois que Jesus multiplicou aqueles peixes, Pedro falou assim: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Em outras palavras, eu não sou digno que o Senhor me abençoe. O diabo quer colocar isso no meu e no teu coração, que você não é digno da bênção do Senhor. Mas o sangue de Jesus te faz digno. Mas ele entendeu que estava diante do Deus, irmãos, que fez os céus e a terra. O Senhor falou assim: olha, vocês são bem-aventurados, porque muitos profetas quiseram ver e ouvir. Presta atenção, ver e ouvir o que vocês estão ouvindo. Por isso o Senhor falou para mim há um tempo atrás, falou assim: valoriza a minha voz. Valoriza a minha voz. Irmão, você tem um Deus que fala com você. Você tem um Deus que te cuida de você. A diaconisa minha semana passada, a pastora não estava me enxergando. Pastor, eu não estava dor de cabeça, Deus foi lá e restaurou. Tantos outros milagres, irmãos, que Deus fez aqui. Aleluia, Pai, glória a Deus. Eu estava lembrando aqui, Guilherme, filho de Leila, estava na UTI, irmãos. A gente foi lá, orou por ele, Deus trouxe o menino de volta. Estava o diabetes lá em cima. Era para ele ter dado um AVC, ter morrido. Deus livrou. Glória a Deus. O filho da irmã Leila, o útero, Deus, que a filha da irmã Leila, Rebeca, estava o útero todo comprometido. Deus foi lá e restaurou, limpou o útero dela. Deus me usou pela graça dele. Hoje eu vejo e analiso, irmãos, analiso o milagre de Deus, irmãos. Estava na UTI essa menina, Deus restaurou. A missionária Adriana veio cá, Deus mostrou fazendo a cirurgia dela. Todo mundo foi lá, ela falou: pastor, a cirurgia está marcada, eu vou na cirurgia. Ela foi lá, todo mundo trouxe as pedras vendo ela, porque Deus tinha feito. E tantas outras bênçãos que Deus fez, irmãos. Irmãos, Deus está neste lugar, irmãos. Foi isso que aconteceu com Jacó. Quando Jacó ele acordou e ele viu aquele sonho da escada que subia antes, subia e descendo, ele falou: Deus está neste lugar. Houve um temor no coração dele, porque Deus estava naquele lugar. Ele pegou uma pedra que fez um travesseiro, ele fez uma coluna de pedra e ele derramou óleo e falou: Deus está aqui, aqui é Betel, casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, Deus. Abre os nossos olhos, Jesus. Que possamos vir até o Senhor. O Senhor vai nos dar, vai nos abençoar. Deus, o Senhor vai operar maravilhas, Deus. Deus, o Senhor vai agir, Senhor, Pai. Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, Pai. Quantos milagres o Senhor fez aqui, Pai? Ana Clara, que o Senhor curou a tua filha, Pai. Deus, tantas outras pessoas que o Senhor tem curado, que o Senhor tem abençoado, Jesus. Tantas bênçãos, meu Deus, que fluiu, Senhor, Pai. Deus, a missionária Jaqueline, Senhor Pai, as pedras que tinha no rim, Deus curou. O útero,
Deus, tantas outras bênçãos, Senhor Pai, que o Senhor fez. Meu Deus, Pai, nós perdemos de não vir para este lugar. Tem algo especial aqui, Senhor Jesus. Tem uma unção aqui, Senhor, fluindo neste lugar, porque é onde a tua igreja reúne, Senhor Pai. É o local que o Senhor deixou, meu Deus, Pai, para estarmos na tua presença. Oh Deus, Pai, a tua palavra fala: não deixemos as nossas congregações como emoção de alguns. Deus, estamos neste lugar, Senhor Pai, para te adorar, Jesus. Abençoa tua filha, abençoa teu filho. Derrame da bênção e do milagre, Senhor Pai, nessa noite. Deus, que quando eles se sentirem cansados, que eles possam vir para cá receber renovo. Que quando eles precisarem de um milagre grande, que eles possam vir para cá, Senhor Pai. Deus, eles possam sair, meu Deus, com a bênção na mão, mas conscientes, Senhor Pai, da grandeza do Senhor. Conscientes, Senhor Pai, de quem o Senhor é e da importância que o Senhor deixou, Senhor Pai. Deus, Pai, aqui neste lugar. Deus, aleluia, Pai, quem ama, Senhor Pai, sempre volta. Quem entende quem é o Senhor sempre volta, como aquele leproso, Senhor. Abençoe, Senhor Pai, trazendo entendimento, Deus. Trazendo entendimento, Deus. Pai, tu és maravilhoso. Pai santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Exalte o Senhor com as palmas, amém? Glória a Deus. Paulo falou que ele tinha tudo como esterco, irmãos, que abandonou tudo por causa de Cristo. Jesus é importante demais. Sente-se, irmão, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe quem está em casa, Senhor. Faça milagres, Senhor, Pai, acontecer. Abençoe os teus filhos, Deus. Nós não vivemos sem o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Abençoe cada um, Senhor, Pai, nessa noite. Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deixa eu botar aqui os avisos finais. Como eu falei, quinta-feira não haverá culto. Sexta-feira vamos estar aqui iniciando, irmãos. Que hora, pastor? 7h30. Sexta é 7h30, sábado 7 horas e domingo é às 18 horas. Se tiver uma pessoa, vai ter início. Amém? Pastor, vai iniciar que hora em ponto? 7 horas em ponto, sexta-feira. Vai ter aqui o Ministério do Louvor, irmãos, na sexta-feira. Vai ter o Ministério do Louvor no sábado. Vai ser bênção para a glória do Senhor Jesus. Deus já preparou todas as coisas. Então não marque compromisso. Venha para este lugar para adorar. Vamos estar orando e encerrando. Vai ter aqui um ensaio aqui. Os missionários aqui que vai estar falando. Mas saia convicto do seu milagre. Saia convicto da sua vitória. Em nome de Jesus. Deus está abençoando isso com nome, viu? Está tocando nessa noite. Está tocando com cura para a glória do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça em Cristo Jesus e as duas consolações e comunhão do Espírito Santo sejam em nossas vidas e em nossa família, não só hoje, mas para todos sempre. Deus, muito obrigado, Jesus, Pai, por tudo, Pai. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus.